Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. Nós vamos hoje trazer aqui um tema bastante profundo, porque na última terça-feira, dia 20 de janeiro, na live que eu participei lá no canal Demis Viana, foi abordado rapidamente um assunto sobre como podemos fazer a caridade encaminhando os espíritos que ainda estão precisando de ajuda. É óbvio que na live eu não podia colocar isso profundamente, porque nem todos estão interessados nesta prática, mas principalmente porque é preciso uma concentração muito grande e ao vivo essa concentração não é possível. Essa concentração só é possível quando nós estamos realmente conectados profundamente com as consciências mais elevadas, com a nossa equipe espiritual que nos ampara, porque quem faz a orientação é sempre essa equipe espiritual que se aproveita do canal e da canalização daquele que se propõe a fazer esse trabalho. Nós recebemos, depois daquela live, uma série muito grande de mensagens pedindo como fazer este encaminhamento dessas almas que ainda estão na escuridão, e é preciso que alguém aqui encarnado faça esse trabalho. Esse trabalho sempre foi feito nas reuniões mediúnicas, nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, nos atendimentos da área espiritual, que chamamos de atendimentos holísticos, onde os terapeutas muitas vezes têm a sensibilidade e também sentem a presença dessas almas, onde as pessoas que têm mediunidade mais aflorada sempre sentiram, através da psicofonia, que chamamos de incorporação, da psicografia, através das escritas enviadas pelos espíritos, através da clarividência, onde as pessoas enxergam, tem alguns que têm este dom, enxergam as almas desencarnadas, e também aqueles que têm a clareaudiência, que conseguem ouvir. Mas todos nós temos um canal mediúnico. Todo ser humano é uma alma em essência, encarnada neste momento, mas tem a sua essência uma consciência mais elevada, e tem essa comunicação através da sua glândula pineal, do terceiro olho, que é o canal que nos liga a essas consciências mais elevadas e também, obviamente, aquelas que estão desencarnadas, que podem ser não tão elevadas. Este contato sempre existiu, mas era de uma forma tão leve que a maioria nem sabia que isso existia. Então, a maioria das pessoas sempre acreditaram que somente aquelas que tinham um grau de mediunidade mais desenvolvido eram médiums. E essas pessoas eram um número muito pequeno. E nós sabíamos que tinha, ao redor dos encarnados, não estamos aqui contando as colônias espirituais, os umbrais, estamos falando das almas que estavam ao redor, seja na casa, no trabalho, na viagem, durante o dia, durante a noite, ao redor dos encarnados. A informação que se tinha lá na década de 1980, através de um dos livros do André Luiz, que ajudou o Chico Xavier na psicografia de 15 livros, que é a série André Luiz, num deles, eu não lembro o título, já dizia que para cada encarnado havia 4 almas desencarnadas na mesma região, no mesmo lugar. Como foi dito antes, uma cidade de 20 mil habitantes teria 80 mil almas desencarnadas, mais os 20, então seria uma população de 100 mil. Mas apenas 20 mil na carne, apenas 20 mil moradores.
Entendendo que existem essas almas, e mais as almas do umbral, das colônias espirituais, que lá tem um umbral baixo, médio e alto. O umbral baixo era as almas perversas, que ao desencarnar não tinha frequência para subir, ficavam no primeiro andar, como se diz, aqui ao redor de nós, mas na crosta terrestre, dentro do umbral. Essas almas já foram removidas, porque elas não têm mais chance nenhuma de ascensionar. Então elas não ficam mais aqui, porque estamos no final da transição planetária. Já foram levadas para outro planeta ainda de provas e expiações. Com todo o amparo, com todo o carinho, com todo o amor dos seres mais elevados, do plano divino de almas, elas foram levadas para continuar o aprendizado, numa escola que ainda está aberta aos cursos mais inferiores. Existem ainda almas nos umbrais, nas colônias espirituais, naquilo que chamamos de umbral médio e umbral alto. São as almas que estão voltando aqui, reencarnando. Ainda tem crianças nascendo. Significa que tem almas voltando a encarnar na Terra. Tem aquelas que prestam auxílio, aqueles que fazem mentoria ainda para muitos encarnados. Sabemos que agora também tem as naves e muitas estão sendo deslocadas para lá, porque está mudando o endereço das almas que desencarnam. Se antes elas iam para os umbrais, a maioria agora vai para as naves. E lá elas são encaminhadas para o seu destino, aquelas que vão para o exílio e as que vão continuar aqui permanecem ali na triagem, no auxílio, no trabalho. Tem muito trabalho ali nas naves agora, nesses últimos tempos, as últimas décadas da transição planetária. É claro que ainda tem algumas almas que vão para as colônias, porque dependendo do seu grau de frequência e da sua definição durante essa encarnação, elas têm o destino, mas independente. O destino agora vai ser dois, de um modo geral, e não há outra oportunidade, outra possibilidade. Ou vai voltar para a nova terra, ou vai para o exílio. Aquelas pessoas que são almas encarnadas, que tinham e que têm um grau de mediunidade, sempre sentiram a presença dos espíritos ou das almas desencarnadas. E sempre foi feito um trabalho de caridade, porque é um trabalho de caridade. Na instrução, no aconselhamento, na orientação, no esclarecimento e no encaminhamento. E aquelas que já estavam no umbral, elas já estavam acolhidas. De uma forma ou de outra, todas elas já tinham passado essa fase de ficar aqui ao redor dos que continuam encarnados. Mas muitas almas que estavam desencarnadas, e era na proporção de 4 por 1 encarnado, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, foram encaminhadas. Por isso os trabalhos mediúnicos foram tão importantes, quer seja nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, nas reuniões mediúnicas e nos atendimentos individuais dos terapeutas que trabalham com a espiritualidade. Em 2012, por ali, mais ou menos, ou 2011, eu lembro que uma mensagem que veio da equipe espiritual dizia que cada vez que se fazia um atendimento, porque na época eu já estava fazendo atendimentos terapêuticos, dizia que cada vez que se fazia um atendimento, pelo menos 500, 600 almas estavam vagando por aí, perdidas, elas precisavam ser encaminhadas, orientadas, encaminhadas, porque elas estavam perdidas. E no trabalho mediúnico, nós sempre sentimos exatamente isso. Como essas almas se sentem realmente numa escuridão total.
elas não têm nenhum entendimento da vida pós a morte, no além-túmulo, porque elas simplesmente desencarnaram, mas ficaram na escuridão. Por quê? Porque elas, na sua ausência de conhecimento, de entendimento, acreditavam que moria, acabou tudo, como muitas pessoas dizem. E não é verdade. A primeira coisa que uma alma, ao desencarnar, descobre é que ela não morreu. Ela vê o seu corpo inerte lá no caixão, sendo velado, ou sendo enterrado, ou cremado. Mas ela se vê ainda com vida num outro corpo, corpo etérico. Isso confunde muito a alma que não tem um mínimo de entendimento. Então ela fica perturbada por um tempo. Alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns anos. E também alguns séculos. Já contei para vocês algumas experiências, inclusive de uma alma que eu consegui finalmente encaminhá-la, e fazia quase 900 anos que estava desencarnada. Então é muito tempo, e agora não há mais tempo. Agora nós temos que encaminhá-las rapidamente. Eu acredito que a maioria dessas almas que estavam perambulando por ali já tenham sido encaminhadas, porque ali no ano de 2016, 2017, nesta época, não lembro exatamente o ano, mas foi por ali, uma informação dizia assim: aonde tinha 4 por 1, já tem 1 por 1. Opa, as coisas andaram bem. Então ainda tinha aquela quantidade enorme, obviamente, mas muito menor. E elas estavam sendo encaminhadas porque cada dia é maior o número de pessoas que compreendem e conseguem fazer esse auxílio. Em 2018, eu encerrei o ciclo do trabalho em conjunto com a Dinara, que trabalhou comigo e estudou, fez muitos cursos, aprendizado, inclusive dividimos a moradia durante esse tempo, 8 anos. E ela tinha um canal mediúnico muito grande, incorporava facilmente qualquer entidade da luz e da sombra. E desde o início eu precisei aprender a encaminhar essas almas, porque um médium, quando incorpora, se não tem ninguém que trabalhe o encaminhamento, aquela alma que incorporou no médium pode ficar ali horas e às vezes até dias. E se for um obsessor, até meses e anos. Isso é uma tortura para o médium. Então é preciso aprender a lidar. Eu tive um amparo muito grande da minha equipe espiritual e eu consegui aprender isso muito rapidamente. Primeiro, através de orientações de quem já sabia fazer o trabalho, mas depois com o desenvolvimento de uma técnica própria, porque não existe uma fórmula. E é por isso que eu preciso aqui fazer um vídeo hoje, um pouco até prolongado, para que possa esclarecer para quem quer fazer esse trabalho. Cada um vai ter uma ideia do que é feito, como é feito, mas vai desenvolver do seu jeito. Porque não tem segredo, não tem fórmula mágica, é um processo. Primeiro você compreende, depois você faz o serviço. Sem isso não tem nada que se possa fazer, nem um serviço doméstico. Você não entende? Você não entende de cozinhar, não tem como fazer um prato de comida. Precisa aprender. E se antes vinha num atendimento 400, 500, 600 almas, eram encaminhadas pelas equipes superiores para ouvir o atendimento, a conversa, o encaminhamento, quando se fazia através de alguma manifestação. E todas eram encaminhadas porque elas estavam prontas. Então existia e existe sempre um amparo maior
que sabe das coisas e sabe aonde enviar aquelas almas. Então, se elas vêm para mim, se elas vêm para que eu faça o encaminhamento, é porque eu tenho condições. Mas se eu não tenho um grau de mediunidade, como você que está ouvindo, às vezes, este áudio, não vai ter um grau de mediunidade, então, eu não sou médium. Todos nós somos médiuns. Nós temos um grau de consciência limitada, mas nós temos o canal que nós chamamos de intuição, a glândula pineal no terceiro olho, que está ali entre os dois olhos, entre as sobrancelhas, é o nosso canal de comunicação com as esferas superiores. E os médiuns não são suficientes para fazer esse trabalho hoje. Então, todos nós podemos fazer, desde que tenhamos boa vontade, e principalmente amor, compaixão e respeito. E todo bem que se faz a algo ou alguém é um bem que retorna para nós. Em 2018, quando eu comecei a atender sozinho, e a Dinara estava pronta para atender sozinha, nós resolvemos cada um fazer o seu trabalho individual. E eu pensei numa situação, como agora ajudar esses espíritos, essas almas, que eu tinha aprendido a fazer e gostava e me satisfazia plenamente, porque é realmente um trabalho gratificante. Eu pensei, agora eu não tenho essa possibilidade, eu vou ter que fazer outros trabalhos. Este eu não faço mais, porque eu não incorporo, eu não vejo. Mas veja como a providência divina é sábia e trabalha sempre em favor da humanidade. Logo nos primeiros meses, surgiram algumas situações onde eu atendia as pessoas e vinha a informação dessas pessoas que estavam sendo atendidas. E tinha alguém da família ou a própria pessoa tinha ido fazer uma massagem, receber um reiki, fazer lá uma constelação familiar, uma bara de axis, enfim, qualquer dessas técnicas holísticas que envolvem energia quântica, o espírito. E o terapeuta disse que ali tinha um espírito, ou tinha um espírito com algum familiar, mas eles não entendiam do assunto, não sabiam o que fazer. O que eu poderia sugerir? Aí começou a aparecer situações mais constantemente, mais seguidamente. Eu pensei, se vem para mim é porque tem algo ali que eu preciso compreender, senão teria passado batido, não teria vindo essa situação. E não existe acaso, sempre tem algo mais concreto. Bom, eu comecei a trabalhar essa situação, como eu poderia então ajudar nessa situação. Eu sabia fazer, mas tinha que ter alguém que me ajudasse na incorporação, pelo menos, que daí na psicofonia eu consigo conversar com o espírito. Mas daí veio a sugestão. Se eu já sei como proceder e uma situação apareceu para que eu possa ajudar, bastaria que eu entrasse no campo mental daquela entidade, daquela alma, e conversar telepaticamente, mesmo que eu não ouça, mesmo que eu não veja. Eu imagino ali uma alma, mesmo que ela esteja muda, porque eu não consigo ouvir nada, eu converso com ela, ela vai me ouvir. E o importante não é o que ela tem a dizer, o importante é o que ela vai ouvir, porque ela precisa do esclarecimento e do encaminhamento. Chegando nesta conclusão, eu pedi a permissão para a minha equipe para fazer esse auxílio. E a minha equipe espiritual, obviamente, sempre está ali e sempre vai amparar quando temos a boa intenção. É óbvio que numa má intenção eles se afastam, mas na boa intenção eles estão assessorando permanentemente. E aí eu tinha a comprovação de que tinha funcionado. Isso me estimulou a prosseguir e eu continuei fazendo cada vez mais. Mas mesmo assim, eram casos esporádicos. Não era uma coisa cotidiana. Até que
as coisas foram evoluindo e outras situações foram acontecendo e, por fim, há pouco tempo, algumas semanas, alguns meses, sempre que eu atendia alguma pessoa individualmente, ou mesmo quando eu estava respondendo as mensagens, ou depois das gravações dos vídeos, vinha um mal-estar, como se fosse um cansaço, uma letargia, um sono, enfim, uma baixa frequência, uma coisa muito desagradável, parecido com a enxaqueca, que eu conheci muito bem, porque por mais de 60 anos eu tive esse problema. Eu já relatei aqui que eu também consegui me libertar. E eu analisei aquilo como tantas pessoas me relataram, principalmente quem são terapeutas, que me diziam assim: eu parei de atender pessoas, ou preciso parar de atender pessoas, porque toda vez que eu atendo as pessoas, eu capto a energia delas e eu fico muito mal. Era a interpretação que elas tinham. E eu também achava que era mais ou menos isso. Mas ir relacionando aquilo que comecei a sentir, eu pensei, não é a energia das pessoas, porque eu não preciso estar em contato com a pessoa, eu posso estar fazendo um outro trabalho, embora responder umas mensagens também é contato com aquela pessoa que enviou. Quando eu faço um vídeo, eu estou fazendo ele sozinho, mas muitas pessoas vão ouvir, vão ver, vão participar, vão entrar na frequência daquela mensagem. Eu comecei a ligar os pontos e senti que ali tinha algo muito importante. Por que não poderia então haver ali almas que estavam precisando de ajuda, de esclarecimento, de orientação, de encaminhamento? E era a maneira da gente descobrir isso através do desconforto, porque senão a gente não sabe. Depois desta situação toda, é óbvio que é um trabalho que eu sei fazer, então ficou mais fácil. Mas vai ficar fácil para vocês também? Depois deste vídeo de hoje, vocês podem reparar que muita coisa disso está acontecendo com vocês? E quando nós estamos dispostos ao trabalho, o serviço aparece. E a proteção também. Enfim, eu entendi que ali havia uma oportunidade. Cada um de nós pode ser útil nesta situação. Eu pedi orientação para a minha equipe espiritual e o que me foi sugerido foi exatamente isso. Sim, você pode fazer esse trabalho porque ali precisa auxiliar aquelas almas e é a maneira de chamar a atenção. Não tem nada a ver com a energia das pessoas. É óbvio que o nosso campo eletromagnético interage com as pessoas que a gente está em contato. Mas não é uma coisa assim tão grande de colocar uma situação como aquela do desconforto tão forte. Então eu comecei a fazer a prática, o mesmo exercício, a mesma prática de quando eu fazia o encaminhamento das almas, quando havia alguém que incorporava e eu conversava com essa alma. Eu vou passar aqui agora um procedimento, mas depois vocês podem fazer do jeito de vocês. Não precisa fazer com as mesmas palavras, ao mesmo tempo, a mesma duração. Não, isso é relativo. Você faça depois do teu jeito e você vai ver que durante o tempo você vai melhorar a tua própria técnica. O importante é fazer com respeito, com amor e com gratidão pela oportunidade, porque é uma caridade, toda a caridade que fazemos vai retornar em benefícios para nós. Existem trabalhos que a gente faz e recebe financeiramente, então já está feita a recompensa, o retorno. Mas quando você faz um trabalho voluntário, você recebe, não em forma financeira, mas em forma de benefícios.
Isso é muito importante entender também isso. E não vamos fazer por interesse, vamos fazer por caridade, sem o interesse. Honestamente, sem brincar com essas coisas também, porque e nem fazer experiências para depois ficar contando para todo mundo. Hoje eu estou contando isso porque me pediram para mostrar e dizer o procedimento, mas ninguém precisa ficar sabendo disso. É um trabalho muito pessoal, muito particular. Então, vamos lá. Toda vez que você sentir alguma coisa que te diz que pode haver algum espírito ali, alguma alma desencarnada precisando de ajuda. Lembre-se que as almas muito perigosas, como se diz, porque quem é encarnado e é uma má pessoa, ela desencarnada continua má pessoa. Elas são retiradas meio que imediatamente. Dificilmente. Se tiver a presença ali, vai ser tempo muito curto, mas não vamos levar isso em consideração, porque não está dentro deste trabalho que eu vou passar para vocês. Você não tem obrigação de encaminhar essas almas mais duras, mais endurecidas. Você talvez tenha a condição de fazer a caridade com as almas que realmente desencarnam e ficam perturbadas, porque elas não acreditavam que tinha vida após a morte. Ao desencarnar, elas ficam perturbadas e se vê na escuridão. E elas não enxergam o socorro dos espíritos mais elevados que vêm em socorro delas, por causa desta cegueira. Então elas se aproximam das pessoas que têm um grau de mediunidade, todos nós temos, e cada vez mais. Elas veem aquela luzinha no escuro, e elas se aproximam. Ou elas são enviadas por seres, então, que iam dar suporte para elas, e como elas não veem esses seres estão superiores na consciência e enviam para elas se aproximar de alguém que vai orientá-las. Esse é um processo mais ou menos unânime para cada situação e para todas as situações. Então você pode sentir isso e mesmo que não tenha nenhuma alma ali, não tem problema. E pode ter uma, pode ter centenas, não importa. O trabalho é o mesmo. Faça o trabalho. Mais que 5, 10 minutos você não vai levar. Talvez nas primeiras vezes leve um pouco mais tempo até se habituar bem. E vai treinando também. Mas é um aprendizado. Então você sentindo que tem a presença ou acreditando que tem a presença, faça esse procedimento. Primeiro, se concentre, faça uma respiração muito profunda, eleve a tua frequência e peça a tua equipe espiritual. Todos nós temos uma equipe espiritual. Não é apenas um espírito mentor, mentor e instrutor, sei lá o quê. Não, nós temos sempre uma equipe. Para cada trabalho tem um especialista. Então você tem uma equipe, peça para a tua equipe proteção e orientação, amparo. Coloque o teu instrumento, que é o teu canal, todos nós temos, né? Esse canal mediúnico, o sexto sentido. Coloque amorosamente à disposição daquela equipe, porque quem vai trabalhar, na verdade, é a equipe, você só é um instrumento. Você coloque amorosamente, então, ao trabalho, peça para eles usar o teu instrumento, o teu aparelho, a tua ferramenta, e que te dê o amparo necessário. E a proteção, porque tem alguns espíritos que são um pouco brincalhões também, se comprazem ainda das coisas que não são tanto do mal, mas trazem alguma série de desconforto, e nós não estamos aqui para fazer a caridade e ainda levar prejuízo, como se diz. Então, depois de pedir essa proteção, depois de fazer essa concentração, imagina que você está conversando com essas almas, não importa a quantidade, e mesmo na hipótese de não ter nenhuma, não importa. Faça de conta que tenha. Tem algumas almas ali. Converse com elas mentalmente. Ou então pode até falar. Elas escutam tanto a palavra quanto falando somente pelo pensamento. Elas fazem a leitura telepática. Você não compreende, você não entende o que elas dizem porque você está encarnado, mas elas entendem. Converse com elas. Olha, as almas que estão aqui
e que precisam de amparo, e é por isso que estão aqui, foram enviadas aqui porque me incumbiram de encaminhar vocês para a luz. Vocês estão no escuro, é normal, depois do desencarne, um tempo, mas vocês podem encontrar essa luz. Eu posso ajudar vocês. E vou fazer isso amorosamente, com todo o respeito, acolhendo vocês no amor de Mãe Maria, no amor do Deus Pai Criador, que ama todas as coisas criadas por Ele. E desta forma amorosa, eu vos acolho e posso encaminhar cada um de vocês para a luz. Mas é preciso que vocês concordem. Porque o livre-arbítrio é respeitado em todas as circunstâncias. Aqueles que concordam terão essa oportunidade. Aqueles que não concordam, eu não posso fazer nada. Por isso eu até peço que se retirem, porque se eu não posso ajudar, nada há de se fazer aqui. Tem que encontrar alguém que possa ajudá-los. Mas aqueles que querem ser ajudados, apenas queiram ser ajudados. Aceitem a oportunidade. Eu vou encaminhar para a luz e lá vocês vão encontrar alguém muito especial. Além de ser um lugar maravilhoso, muito agradável, sem esse desconforto que você sente hoje, você vai encontrar alguém muito estimado por você, desta vida ou de vidas passadas. Será aquele que vai aparecer para você, aquele que vai te pegar pelo braço, que vai te conduzir para a luz. Então é preciso apenas aceitar a oportunidade e concordar. Se concorda, preste atenção que eu vou fazer uma contagem para que fique sincronizado a minha vontade com a tua vontade. Eu vou contar até 3, e quando eu disser o 3, eu também digo a palavra já. E quando eu disser esta palavra já, você estica o braço, instintivamente. Alguém vai te pegar pelo braço e te levar para a luz, e você vai ver a luz e vai se encontrar. Então, visto tudo isso, eu começo a contagem agora. É 1, é 2, é 3, já. E quando você diz já, você também estica o braço para dar aquele impulso, aquele sugestionamento. É óbvio que você vai encaminhar todos aqueles que estavam ali para serem encaminhados. E você está fazendo o papel de medianeiro entre os planos. Mesmo que você nunca tenha acreditado que tivesse mediunidade. E a caridade. Tanto benefício nos traz nesta última encarnação das provas e expiações da Terra. Às vezes nós temos alguns débitos de vidas passadas e a caridade são bônus que vão diminuir os débitos. Você não pode exigir que seja comprovado isso, porque não tem como comprovar, porque não se enxerga, não se ouve, não se sente, não se vê. Mas você tem que acreditar, porque se você não acredita, então também não adianta fazer o processo. É aquela energia, aquela frequência que vai fazer o trabalho. E acreditar nisso, e confiar nisso, faz parte da frequência. Eu, quando comecei a fazer isso, os desconfortos, aquele tipo de... Não era uma dor, era uma sensação muito desagradável. Começava a cessar quase que instantaneamente, em pouco tempo, em poucos minutos. Talvez alguns casos até levou um pouco mais de tempo, porque fica alguns miasmas, obviamente tem energia ali. Esses miasmas, eles também podem demorar um pouquinho, mas também vão. Você vai ver que muitas dores, muito desconforto, às vezes uma sensação de desânimo,
tristeza profunda, até alguns casos de muita raiva também, ou de mágoa. É aquela alma que está ali precisando de ajuda que está mostrando para você um sinal. Está te dando um sinal de que ela precisa de ajuda e ela está ali. Essas sensações passam como prova de que funcionou. Sempre funciona. Pode demorar talvez algumas vezes até que você pegue bem o jeito, mas é difícil aprender na primeira vez. Mas eu posso dizer para vocês que pelo menos algumas já vão na primeira vez, com certeza, porque nós temos esse amparo invisível. O que cabe a nós como seres humanos nesses casos é muito pouco. A maior parte do trabalho cabe aos nossos guias espirituais, à nossa equipe espiritual. E é isso, prática. Prática cria a gramática. Aí a fórmula cada um depois vai aperfeiçoando do seu jeito. Sem medo, sem receio, com seriedade e responsabilidade, só isso. Então, não é uma fórmula, é uma orientação para que cada um utilize dentro da sua vontade, da sua necessidade. Porque foram muitas as sugestões e também as mensagens que eu recebi para colocar aqui para vocês, esmiuçado uma maneira de como proceder nesses casos. Tá bem? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.